Olá, seja muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar como fazer a modelagem dessa cabecinha completa em biscuit. Para fazer essa cabecinha, eu vou precisar de um rolinho de massa já na cor bege. Eu vou começar a separação aqui da onde vai ser a cabecinha. Afino o queixinho. Marco a altura dos olhos. Com uma estequinha eu vou empurrando de um canto até o centro para fazer a marcação do nariz. Com outra estequinha eu vou afundar um pouco mais os olhos. Eu vou fazer a marcação da boca e em seguida eu começo a abrir. Vou adicionar um pouquinho mais de massa para o nariz ficar mais pontudinho, que ele ficou muito achatado. E eu vou esticando essa massa, se precisar eu vou umedecendo com água, para ela ficar lisinha, sem marcas de emenda. Eu começo a fazer a marcação das bochechas. Como é uma bochecha bem marcada, eu tenho que levantar, deixar bem saliente, e se precisar depois eu vou adicionar mais massa nessa região. Com uma estequinha eu vou fazer a marcação do olho e eu tiro o excesso. Pego um pouquinho de massa branca e vou colocar dentro desse buraquinho do olho e com a estequinha eu vou alisar para ficar bem certinho. Com alguma ferramenta pontuda, eu vou fazer a marcação de dentro da parte do olho ali, aquele côncavo. Coloco um pouquinho de massa branca onde vão ser os dentes e tiro o excesso. Para essa bochecha ficar mais marcada, como o biscuit encolheu, eu vou colocar mais massa e vou alisando. Para esse sorriso ficar mais natural, eu coloco um pouco de massa na parte de cima da boca ali. Com um pouquinho de massa bem fininha, eu vou fazer o lábio inferior.
Nesse primeiro momento, eu vou fazer só a marcação dos dentes. Espero secar um pouquinho só e daqui a alguns minutos eu vou fazer a marcação da lateral. Então eu vou furar para ele ficar com aquele um pouco curvo pro fundo. Coloquei um pouquinho de massa na parte superior do lábio e com esse tequinho eu vou dando formato. Como eu quero esse queixo mais marcado, mais quadradinho, eu vou colocar um pouco de massa e vou ir puxando, alisando para tirar as emendas e já vou dando esse formato um pouco mais quadrado, assim, com mais personalidade. Agora que o rostinho está um pouquinho mais seco, eu vou aproveitar e eu vou colocar mais massa na testa, porque ela está para trás e a gente precisa que a testa também fique um pouquinho mais para frente, alinhada, né, para dar mais personalidade, mais expressão. Colocada a massa nessa região, eu aliso para tirar sempre as emendas e eu já vou dando o formato ali da arcada da sobrancelha. A Malévola tem expressões muito marcadas, então a gente tem que começar a acentuar a partir de agora essas expressões. Como eu quero fazer ela sorrindo, eu vou colocar massa ao redor da boca para ficar bem expressivo esse sorriso. Vou alisando, tomando cuidado que não fique exagerado. Ela tem essa parte da sobrancelha bem marcada e com uma entrada, então eu vou deixar aqui mais saliente. O maxilar dela é bem quadrado, bem marcado, bem saído. Então eu vou adicionar massa nessa região para ficar bem marcado, com o rosto bem quadradinho mesmo. Faço a mesma coisa do outro lado. Vou fazer a parte da pálpebra, colocando um pouquinho de massa em volta do olho e vou alisando e tiro os excessos. Faço agora a pálpebra inferior da mesma forma, com uma massa bem fininha, coloco em volta, já acerto o formato do olho certinho, assim. Então, se eu quero ele mais puxadinho, mais fechadinho, aqui eu já vou acertando
e tiro os excessos. Como estamos trabalhando com biscuit, quem conhece o biscuit, a porcelana fria, sabe que ela fica retraindo, eu novamente vou ter que botar mais massa na testa para que a cabeça fique mais para frente, porque novamente ela deu uma retraída. Agora eu vou fazer a gengiva. Se eu estivesse trabalhando de uma forma um pouquinho mais complexa, eu teria começado com a estrutura do crânio e teria recoberto ela com massa. Então, no crânio eu já teria feito isso daqui. Como eu estou fazendo tudo do zero, eu vou fazer agora a parte da gengiva, colocando uma massa bem fininha, na cor avermelhada ou um rosa um pouquinho mais forte. Vou empurrar bem e eu vou fazendo o formato desse semicírculo de cada dente. É importante que nessa parte vocês tirem bem o excesso, porque senão vai ficar estranho. Nosso rostinho, então, aqui a base dele tá pronta. Vamos começar a fazer esse chapéu, essa touca que ela usa, esticando massa em volta da cabeça. Para fazer os chifres, eu vou cortar 2 massas. Vou colocar 2 palitinhos para ela fixar bem na cabeça. Posiciono esse chifre corretamente e agora com a estequinha eu vou alisando para ele ficar bem lisinho, para aderir bem, para ficar perfeita a emenda. Na imagem da Malévola, esse chifre ele é cheio de marcações, então vamos fazer as marcações também. Como essa touca tem essa entrada bem pontuda, bem marcada, eu vou adicionar um pouquinho de massa nesse formato e alisar para tirar o excesso. Se vocês repararem na foto que tem da Malévola, né? Vocês vão ver que é uma touca que envolve todo o cabelo, né? E ela tem esse formato assim que vai descendo. Então eu vou adicionar essas tiras de massa na lateral descendo. E assim que estiver bem lisinho, eu faço a marcação, porque ela é toda marcadinha. Por enquanto eu tô fazendo tudo na cor marrom, mas depois eu vou pintar essa touca de preto. Feito toda a cabeça e a touca, vamos passar para a parte da pintura desse rostinho. Eu começo usando um lápis aquarelado na cor rosa. Eu vou fazer esses pontinhos na lateral para fazer aquele canto de olho avermelhadinho. Se precisar, você pode espalhar com um pincel bem fininho com a ponta umedecida. Agora eu vou fazer o desenho da íris, já na cor azul. Com uma caneta preta permanente, eu vou fazer o contorno e preencher. E agora com o lápis aquarelado, eu vou fazer a pintura bem certinha. Então, eu costumo trabalhar assim. Eu molho a ponta do lápis aquarelado, eu passo geralmente no meu próprio dedo e com um pincel fininho ou com uma estequinha bem fininha, uma agulhinha, alguma coisa bem pontudinha, eu vou fazendo o preenchimento pontinho por pontinho, porque eu tô trabalhando numa escala muito pequena. Então, eu preciso de algo realmente fininho. Feita a íris, feito o olhinho certinho, eu vou começar a fazer o contorno, onde seria o cílio, todo pelo lado de dentro, não por cima, mas sim pela parte de dentro, para ficar um olho bem marcado, bem natural. Então, com o preto, eu vou fazer tanto em cima quanto embaixo.
Agora eu vou começar a fazer o sombreado do rosto, que é o que vai deixar esse rosto realmente expressivo. Então, com um pouquinho de marrom e um pincelzinho, eu vou umedecer o pincel e eu vou começar a desenhar e a sombrear o côncavo da parte de dentro para dar profundidade no olhar. Agora a gente vai começar a fazer a pintura muito suave da parte de baixo, não é bem olheira, mas para marcar esse fundo do olho. O nariz dela é muito marcado, então a gente vai pintar essa lateral, para deixar ela mais marcadinho, a gente pinta só na lateral, não em cima, somente nas laterais. A pontinha do nariz vocês podem fazer também. E agora a gente vai marcar todas essas marcas de expressão que ela tem. Todas essas linhas a gente vai sombrear embaixo da boca, o sorriso, né? A parte da bochecha ali do sorriso. Para que não importe o ângulo que você olhar esse rosto, ele vai ressaltar essa marcação. Para fazer a boquinha eu também vou pintar com lápis aquarelado, numa cor avermelhada. A sobrancelha eu posso fazer de várias formas, posso usar caneta direto. Como eu já estou usando os lápis aquarelados, eu começo fazendo aqui mesmo com o sombreado com o lápis. E à medida que eu gostar do formato, eu vou engrossando. Eu não começo fazendo muito grosso, porque a chance de errar é muito grande. Então eu começo fino e à medida que eu acho que tá certo, eu vou engrossando e ajeitando para ficar mais parecido. Nosso rostinho aqui tá pronto. A pintura dele já tá perfeita. Não é uma pintura tão difícil, vocês viram. Dá para fazer com outras tintas. No caso, eu quis ensinar a usar aquarela. E agora a gente vai passar para a parte da colagem dos cílios. Eu tenho cílios que não é um cílio inteiro, são por pedacinhos. Eu compro em loja de R$1,99 mesmo. E eu vou passar cola. Geralmente eu uso cola lantejoula. Eu molho a pontinha dele, eu vou posicionar e eu aperto e deixo quietinho para secar. Quando ele estiver mais ou menos seco, eu vou pegar com um pincelzinho e fazer o brilho do olhinho. Vocês podem usar esmalte, quem não tiver um verniz. O ideal é o verniz, que é um material um pouco mais resistente, tá? Uma gotinha você pinga, deixa ele umas horinhas na posição certa para não escorrer e vai dar o brilhinho do olho. O que vocês acharam? Gostaram da minha malévola? Eu não fiz uma malévola tão complexa assim, embora não seja fácil, eu concordo, mas eu acho que com essas técnicas muita gente vai começar a aprimorar os trabalhos, conseguir fazer rostos mais expressivos. Espero de coração que vocês tenham gostado, comentem o que vocês acharam, tá? E se gostaram, compartilhe com outras pessoas que também gostam. Curtam bastante o vídeo. Quem não se inscreveu, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que tiver vídeos novos. Então comentem mesmo comigo, sempre que eu posso eu respondo. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula.